criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema. A sociedade é movida por ideia. Essas citações são de estudiosos que abordam o tema criatividade. É respectivamente do pernambucano Murilo Gun e do sociólogo italiano Domenico De Masi. Eu sou Cíntia. Eu sou Jailson. E esse é o podcast experimental Cria aí! Oi, gente. Então, o nosso podcast experimental é para abordar o tema da nossa disciplina de DPT, que a gente ficou com criatividade e ócio criativo. Mas e aí, Nadilson, tu sabe o que danado é ócio criativo? Cíntia, eu dei uma pesquisada, viu? Mas eu posso te falar que eu acho que você vai poder falar melhor pra gente um pouquinho. Então, Domenico De Masi, que foi uma das pessoas que a gente citou aqui no início, é um sociólogo italiano e ele foi o primeiro a usar esse termo ócio criativo lá em 2001, quando ele lançou um livro de mesmo nome. Ele defende que o ócio criativo é essencial para a gente criar, ter ideias, e ele diz que na atualidade a gente está vivendo ainda como operários do século XVIII. Tipo, a gente só está vivendo para trabalhar. Isso. E que isso atrapalha esse fluxo de ideias, imaginação. E, tipo assim, eu fiz um link com o Murilo Gun, porque ele tinha um projeto, né, o Cri Cri Cri, que é como criar crianças criativas. E ele falava muito sobre isso. Sobre como a gente tá, tipo, tão acelerado, tendo as coisas tão rápidas. E a gente fica com essa dificuldade de resolução de problemas. Ainda mais como quando a gente tem hoje tão fácil, tipo, inteligência artificial, tudo ali na mão. A gente não precisa mais pensar para resolver. Tem lá uma máquina que pensa pela gente, né? Uhum. E, tipo, Domenico De Masi defende muito essa ideia de que a gente tem que ter esse tempo do ócio criativo, que é esse tempo de lazer mesmo, sabe? Quando a gente se dedica a uma coisa que não é exatamente uma obrigação. Faz um lazer ali, tipo, interagir com a família, pintar uma coisa. Mas ele também fala do ócio lá, que é o oposto, que é quando a gente não agrega nada, né, gente? Tipo, ficar mexendo no celular o dia todo. Quem é que não já passou por isso? Ficar o dia inteiro na rede social. Eu, particularmente, uso o celular, bem dizer, o dia todo. Esse não é o tipo de ócio que Domênico fala lá, não. Então, tipo, e agora deu pra tu entender um pouquinho mais o... Agora deu, e assim, né, Cíntia, eu também dei uma pesquisada nos benefícios da criatividade do ócio criativo, né, que eu não sei se tu sabia, mas ele tem uma redução de estresse e ansiedade. E aí a gente vê também aí que também ele pode melhorar também no bem-estar, na expressão e regulação emocional da criatividade do ócio criativo. Então não é só um papo de coach, tipo, ai, não faça nada e produza. Tem benefício real, gente, é comprovado, estudado, os psicólogos aí defendendo. E tipo assim, a gente fez uma intervenção pra se ligar mais nessa parada da criatividade. A gente fez aqui no nosso bloco, no bloco C, e também lá no bloco E, que é o bloco de saúde, a galera de psicologia. A gente teve um retorno muito bom. A proposta era questionar o que é criatividade pra galera e fazer a galera criar também coisas. Eu tava tão receosa, menino, tu acredita? Nossa, eu acredito, porque assim, o grupo da gente realmente ficou todo mundo nervoso na parte da intervenção e assim, bombou real. Ah, eu não sabia se as pessoas iam realmente reparar, ia parar pra interagir, se elas iam entender o que era aquilo. Mas eu tive um retorno muito positivo. E assim, né, a gente viu que realmente a galera passava, olhava, observava, tipo, parava, ficava não observada naquela parte lá que tinha um lençol, na parte que tinha um quadro lá, que tu vai explicar um pouquinho, né? Ai, com certeza. Eu amei fazer isso. Inclusive, a maioria das ideias que eu tive para essa intervenção foi quando eu tava lá no meu ócio criativo, interagindo lá com os meus sobrinhos, quando eu tava no caminho pro trabalho. Eu pensei em umas paradas e, nossa, espero que a galera abrace. E a galera abraçou e deu muito certo. A que eu mais gostei foi a da receita da criatividade. Não, ali foi sensacional. Porque a galera chegava e colocava lá no quadro o que é que elas fazem quando elas querem ter alguma ideia criar. E a gente criou lá uma receitazinha da criatividade. E foi muito legal, porque a galera botou tipo, tomar uma cerveja, ou sair... Tinha um que falava assim, eu acho que foi aqui no bloco C, alguma coisa da privada, tipo, a receita... Sentar no trono. Sentar no trono, velho. Muito bom. Quem nunca teve ideia boa quando a gente tá lá nesse momento no chuveiro, tomando ou no banho. troninho, então assim...
dá pra considerar, eu não sei se dá pra considerar os criativos todos, porque não é o momento que eu tô fazendo alguma coisa, geralmente é mais é mais um ócio do nada, né? Mas que ajuda a gente a pensar, a gente desacelera nesses momentos, né? A gente se dá conta que a gente tá lá existindo. Na vinda da gente, né? Realmente pra faculdade, eu acho, ali no busão, realmente ali, tipo, a gente olhando as paisagens, alguma coisa ali, e surgindo alguma ideia realmente na cabeça da gente, na imaginação da gente. A gente não tá aqui sozinho falando só o que a gente pesquisou, o que a gente fez, né? A gente tá com um convidado, que eu acho que vocês já conhecem. Ele é professor, ele também é publicitário, né? Uhum. E ele é um amante da sétima arte do cinema. Ele é perfeito. Eu amo. Então a gente vai trazer aqui o professor Eduardo Dias. E aí? E aí, professor, boa noite. Oi, boa noite, gente. Então, vocês já sabem, né, o que a gente tá falando aqui. Já sim. Voz criativa e criatividade. A gente já tá trabalhando com isso. Já sei um pouco a sua opinião também sobre o assunto. Mas o que a gente quer saber de verdade é o senhor como professor publicitário. É uma pessoa que tá sempre envolvido com essa questão da criatividade, de ter ideias. Ainda mais sendo um docente, porque a gente tá sempre se reinventando, sempre tendo que estar se atualizando para dar aula, essas coisas. Então a gente queria saber como é a sua relação com o criar. Pronto. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né, para participar. Obrigada por aceitar. Assim, eu tenho duas formas de me relacionar com a questão da criação, da criatividade, com o processo de criar, porque primeiro eu trabalho profissionalmente, trabalho profissionalmente com isso, e a outra trago isso como conteúdo de aula, né? Falando como profissional, porque assim, aí para compartilhar com vocês, é de que assim, o processo criativo, criar a criatividade, é uma atividade contínua, né? A gente nunca para de pensar de maneira ágil, rápida, procurando sempre soluções. Então, quanto mais a gente, nós profissionais, né? Nós enquanto profissionais, pudermos pensar em utilizar elementos e conhecer coisas novas, ter aquela, todo mundo fala, né, tem aquela, todo mundo gosta de falar que tem aquela vontade, aquela centelha da curiosidade, de sempre estar procurando conhecer as coisas. Isso é que vai fazer parte do nosso dia a dia enquanto criativos, pessoas que trabalham diretamente com a criação, né? Há profissionais também que trabalham indiretamente com a criação e precisam entender de onde vem isso tudo. Então, a grande questão do profissional, do publicitário, é saber lidar com as informações que ele recebe no dia a dia. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade hiper conectada, mediatizada, muita imagem, muito vídeo, muito texto, muita conversa, todo mundo fala, muito conteúdo, né? Tudo muito hoje em dia, né? E tudo isso acaba sendo um elemento para criar, né? Seja, acaba sendo referência, às vezes é uma referência até indireta, a gente nem lembra que aquela referência que a gente viu foi utilizada num trabalho, por menor que seja, mas tudo fica na nossa mente. Nosso inconsciente, ele como é que se diz, ele é bem rico nisso, né? Ele se manifesta nessas pequenas coisas, dessas pequenas soluções que a gente trabalha todo dia. Então a gente, como um profissional de criação, diretor de arte, copy, diretor de criação, né? Ou até quando a gente o social media e design, né, diretor, a gente uma urgência, a gente precisa saber lidar com muita informação todo dia, para todo canto, organizar. Eu sempre digo em aula, eu sempre digo do conselho profissional, quando trabalho, parar e pensar e organizar como a gente pensa, organizar a informação que a gente tem, a informação que a gente quer fazer, né? Então, lidar com a criatividade, principalmente, por que pareça, é saber organizar tudo que a gente tem, porque a nossa imaginação é muito livre. A gente pode, quando a gente tem a prática de criar todo dia e tem tempo, né? Às vezes a gente não tem tempo, aí a gente tem outra conversa. Mas a gente pega o ritmo até, né? Quando a gente não tem tempo, a gente pega o ritmo de não ter tempo e criar sem tempo nenhum. Mas voltando, a gente, quando tem tempo de imaginar, nossa imaginação vai muito longe, mas muito longe. E aí a gente precisa também saber organizar. Eu sempre defendo isso desde que eu era aluno, né? Há muitos anos atrás. Que a gente precisa organizar. Aprendi isso enquanto aluno de graduação
e trouxe isso para minha profissão, trouxe isso para minha docência. A gente saber organizar como a gente cria, né? De onde a gente cria, para onde a gente cria. A gente precisa sempre ter essa ideia de que a gente está criando. E hoje em dia, né, nesse contexto, rede social, internet, a gente tem muita coisa para fazer. Todo dia é um story, todo dia é um post, todo dia é uma foto, um textinho, um motivacional. Tá sempre produzindo. Uma enquete, sempre produzindo, né? Então a gente precisa saber ter uma atitude muito, às vezes até uma cabeça muito matemática do que, de como eu vou destrinchar isso em um mês de conteúdo, 2 meses, 1 ano de conteúdo para aquele nosso cliente. Então o profissional que vai trabalhar com criação direta ou indiretamente precisa saber disso. A gente precisa deixar a cabeça, a imaginação fluir, a cabeça ficar bem livre e depois organizar. E aí a gente tem que desenvolver a prática, a maturidade, a experiência ajuda muito a gente a fazer isso. E a outra forma que eu me relaciono é na docência, né? Então eu trago isso para as minhas aulas, porque eu também não sou da aula de criação, né? Eu dou aula de outras áreas teóricas, mais práticas, umas mais marketing, outras mais criatividade, outras mais texto, audiovisual, entendeu? Então, a gente sempre precisa saber que o elemento é o mesmo. Aí eu sempre trago para a docência também essa coisa da organização do pensamento, a organização das ideias. O pensamento tem sempre que ser livre, mas a organização ela é fechada no que o briefing, às vezes ele é bem cruel, mas o que o briefing pede, o que o briefing manda. O briefing sempre manda na gente. E a outra relação é isso, sabe? Saber organizar. Olha, a mente viajou, a imaginação foi longe, e aí eu preciso trazer isso para um objetivo, para seja uma história que seja um dia, para avisar, estamos abertos, sabe? Estamos abertos. Mas isso precisa ser feito com a mesma qualidade de uma campanha que vai mudar toda a imagem da empresa. Mas enfim, aí quando eu trago para a docência, eu sempre digo isso, vamos organizar a parte de aplicação, de como a gente vai trazer a criatividade para o dia a dia, para o nosso planejamento. E aí, quando eu não estou na disciplina de criação, a criação sempre é um foco. Sempre é um foco das minhas disciplinas. Da docência, quando eu falo de publicidade aqui, falo no corredor, ou alguém que é de outra área, eu vou explicar o que é que eu faço, o que é que eu ensino. A criatividade é o nosso negócio, certo? É o nosso negócio. É como a gente ganha dinheiro. Seja a gente da área da criação mesmo, né? Ou a gente está indiretamente ligado. E aí essa relação como é que se diz? Essa relação de ser um negócio, saber, na docência, saber que ele vai ser o objetivo. A gente tem que pensar o marketing, o planejamento, a compra de mídia, né, as referências de arte, de fotografia, né? Saber o storytelling. Então tudo vai como se diz, vai ser trazido, né? Vai ser trazido para, olha, o que a gente vai desenvolver como criatividade, porque é a parte criativa que fica na mente das pessoas. Então por isso que eu sempre trabalho em todas as disciplinas. Olha, vamos comprar mídia, vamos planejar mídia, mas a gente tem que saber que a criação ali está acontecendo e que ela vai ser relevante. Não adianta ter uma mídia boa se a criação é fraca. E, assim, eu sei que o senhor é um amante da 7ª arte, que o senhor gosta muito de cinema. E o senhor fala, às vezes, não tem tempo para pensar, para ter ideia, né, que é muito difícil. E eu lembrei de uma frase de Sérgio Cortella, que ele falou que quem tem mais ócio é que produz mais arte. Não esse ócio produtivo de estar sempre no tempo livre, ter que fazer coisa, não, mas de ter essa possibilidade de ter mais lazer, a pessoa consegue ter mais acesso a coisas, o capital cultural expandido, e essa pessoa vai ter mais possibilidade, querendo ou não, de criar. Então, assim, como amante da 7ª arte, que consome muito cinema, como isso influencia na criatividade, nas ideias que o senhor tem como docente, como publicitário? No caso do ócio criativo, ele, como toda ideia, ele tem várias versões, várias vertentes, mas aí a gente até deu meu preview, né, dessa ideia aqui há pouco.
a ideia lá do Domênico de Masi é essa meio que eu estava falando logo no começo. A gente saber utilizar, descansar, mas esse descanso se tornar um elemento da nossa imaginação no futuro. Não ter um compromisso, uma obrigação com a produtividade, né? Com a ideia, mas saber que aqueles filmes que a gente vai ver virou uma referência, virou um assunto que a gente vai utilizar para depois fazer uma adaptação para um roteiro de storytelling, de filme publicitário para televisão também. Então, saber utilizar aquilo, a nossa vida. Então, o nosso criativo vai bem por esse caminho e a gente não pode perder isso de vista. A gente saber descansar, porque a gente cria melhor quando a mente está descansada. Sim. A gente cria muito melhor quando a mente está descansada. E se a gente... aquela coisa, né? Só que o ritmo de uma agência, o ritmo de uma empresa, hoje em dia está pior ainda, né? A gente já criava muito, aí depois surge a rede social, todo dia a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente sabe que publicitário não para, né? Então, não pode, porque se a gente parar, vem alguém e vai passar na frente da gente. Né? E a gente não pode deixar de não marcar presença, aquela ideia de presença digital. A presença digital hoje em dia só é concluída, concretizada se a gente for criativo. Se a gente tirar foto boa, vai tirar foto de comida, de hambúrguer, de sushi, a foto tem que estar boa. Então o fotógrafo tem que ser criativo. Ele tem que ter imagem, tem que ter repertório, tem que ter técnica. Né, também é óbvio, né? A técnica não tem que ter técnica, mas também tem que ter repertório, né? Ver filme, sair entender de plano, de outras coisas, e de clipe, e sei lá, e de futebol, e transmissão ao vivo, então de novela. Então, essa ideia de tipo, olha, nosso capital cultural, tudo que a gente vivencia, vira nosso elemento criativo, né? Vira o fundamento do que a gente vai desenvolver para a nossa campanha, para a nossa marca, enfim, dependendo do que for o contexto. Então, assim, agora eu vou trazer um assunto polêmico. Nadia, eu também, eu quero que você opine. A gente falou aqui sobre ter tempo para criar essas coisas, a vida é muito corrida, o professor sempre é muito corrida, a gente não só estuda, também trabalha, é muito corrido. E aí, inteligência artificial. Hoje em dia, assim, a gente deixa um pouco a nossa criatividade realmente de lado, porque acaba que é mais fácil pedir ali para um chat fazer pra gente, né? Jogar a ideia lá pra ele. Mas ainda assim, pra gente pedir pra ele fazer uma coisa, a gente tem que ter criatividade na hora de pedir pra ele, né? Pra poder entender e entregar o que a gente tá esperando. Mas aí eu queria saber de vocês. Qual a opinião de vocês sobre esse uso, muito assim, pra criatividade, como na visão publicitária e também de professor, porque eu sei que os professores também tem as suas questões com os alunos usando a inteligência artificial. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre essa relação da gente criar e de a inteligência artificial ser um aliado ou se ele prejudica e limita a gente? Eu acho que o ChatGPT hoje em dia é algo muito utilizado. Mas assim, às vezes tem pessoas que usufruem demais da capacidade da inteligência artificial. Eu acho que a gente, como estudante de publicidade e propaganda, eu acho que a gente pode usar ali, mas ali para fazer uma correção de algum roteiro, uma pontuação, algo realmente ali, algo que mínimos detalhes que eu acho que precisa realmente, mas assim, não usufruir de realmente fazer um roteiro todo, de utilizar. Eu acho que isso não precisa, eu acho que só para a correção básica. Eu acho que é isso que o professor espera da gente, de utilizar o ChatGPT. Eu acho que mais de uma pontuação, de uma vírgula, algo que está faltando ali, de uma palavra mais formal, acredito. Eu acho que não usufruir demais da capacidade do ChatGPT. No meu caso, assim, o que eu vejo é que assim, a gente não pode... Quando a gente está como empresa, está criando, pensando, né, toda a sua estratégia criativa, se a gente deixar para a plataforma ChatGPT ou das imagens, Midjourney, o Google, né, a empresa, né, lançou hoje uma atualização do Gemini, que vai criar imagens realistas a partir de texto. Vai ser uma realidade do nosso mercado. O problema é como. Tá entendendo? Porque se a gente pede à plataforma, né, a toda a IA, o tema, se a gente pede o texto, se a gente pede a imagem,
a gente está perdendo muita coisa aí. Porque por mais que as plataformas consigam desenvolver o texto, vai faltar a ela o que só a gente conhece da empresa e do público. E aí a gente que é a parte emocional, a criatividade da gente para funcionar. Que é a parte emocional, assim, a plataforma não tem ainda, as plataformas estão se aprimorando a trazer um discurso emocional. E tem uma outra coisa que é um detalhe, é muito nosso, que é a questão, assim, da cultura, do local, dos códigos culturais, não só cultura, manifestação cultural, códigos culturais. Eu sempre digo, olha, é possível que uma IA aprenda a criar uma campanha de Dia das Mães chamado Dia da Manhã. Porque a gente ensinou, de alguma forma, a plataforma de que, olha, aqui a gente chama mãe de manhã, e a gente falar Dia da Manhã é um jeito mais carinhoso de falar Dia das Mães. Só que, daqui que a gente ensine a ela, isso já vai ter passado. A gente não criou porque a gente não faz logo. Então, por que eu dizer, faça uma campanha com o tema Dia da Manhã, você faz. Entendeu? Então, isso quanto profissional. Então, eu fico vendo que a gente não pode, fico meio receoso de que a gente não pode delegar todo o processo de criatividade àquela plataforma. A gente ainda não sabe como utilizar essas plataformas para criar. Eu vou criar uma imagem. Sei lá, o Illustrator, os programas da Adobe estão com IA generativa. Então, você consegue pegar uma foto e mandar ampliar no Photoshop, ampliar, desenhar mais, tipo, digitar lá para apagar um elemento, inserir um elemento, consertar, mudar a luz e você não precisa mais mexer em tanto menu como era antigamente. Ok, isso é ótimo, porque agiliza a burocracia do meu trabalho. Agora, eu mandar ele criar a imagem toda e eu não vou lá fotografar, eu não vou lá desenhar a letra, não desenhar a marca, escolher a tipografia, escolher o nome, a gente tem que saber como, até onde a questão da IA vai. A gente não pode tirar uma pessoa e substituir ela por um comando, um prompt. E aí eu sempre fico nessa questão, como é que a IA vai ocupar o seu espaço dentro do processo da criação. Né? Obviamente, por motivos profissionais, docência, estou interessado nisso. E quando está na docência, sala de aula, eu quero que vocês pensem, né, os alunos pensem sozinhos, possam imaginar. Porque se a gente for se transformar em operador de prompt, a gente vai perder muita coisa se a gente ficar só operando prompt. Aí esse é o meu medo, de que não sou contra a IA, né? A IA ajuda esses processos burocráticos, ou nos processos mais braçais, por assim dizer, mas a gente substituir as pessoas por um prompt, a nossa imaginação por um prompt vai meio que perder muita coisa no processo da publicidade. E aí, por exemplo, ainda não deu tempo de ver, não tive tempo de ver como é que por exemplo, o Google está trabalhando com essas imagens novas, filmes, na verdade nem imagem realista, é filme realista. Tem o Midjourney, tem uma outra que é DALL-E, acho que é DALL-E, né? DALL-E, uma coisa assim. Então a gente tem coisas para aprender ainda e a pensar com calma de como vai usar. A gente não pode simplesmente jogar IA, né, para processar. Compra de mídia. Compra de mídia com IA vai ser também um problema, porque se a IA fizer tudo sozinho, às vezes ela vai recomendar um programa que é mais barato, que tem um número melhor, mas às vezes a resposta não vai ser o que a gente quer. Entendeu? Então a gente realmente não pode delegar para a IA o nosso trabalho, né? O nosso conhecimento, que a gente passa 4 anos lutando para aprender tudo, dominar um monte de coisa e depois jogar para uma plataforma. Olha aí. Eu também tenho esse pensamento parecido com o da Jailson, né? Que, tipo assim, ter ela como auxiliadora, não como entregar tudo para ela fazer. Mas uma correção de um roteiro, sim. Ou deixar mais simplificado, que às vezes a gente feita demais. Exatamente. Então, assim, isso me lembrou uma frase, acho que foi Arnaldo Antunes, que falou sobre que a criança é mais, naturalmente, ela sabe perguntar melhor. Sim. E foi uma coisa que a gente tentou trazer também na intervenção que a gente fez. Eu não sei se o senhor ouviu, mas está lá no Sementes. Vocês vão lá ver depois. A gente fez aqui no bloco C e no bloco E. Tentar trazer isso de resgatar um pouco essa questão da criança, porque a gente aprende, quando a gente é criança, a gente tem mais essa coisa da imaginação, das ideias, de saber perguntar. E eu acho que é bom a gente trazer isso de volta para a gente se relacionar com a IA, porque a gente precisa saber
perguntar para ela. E isso, saber perguntar, é exercitar a imaginação, a criatividade também. Porque o jeito que a gente pergunta vai mudar o que ela vai trazer pra gente. Então, é isso aí que eu penso também da IA. E assim, né, eu vi esses dias na internet, eu acho que foi um criador de conteúdo que fez um vídeo sobre a cidade, do aniversário da cidade, e aí já tinha como se fosse uma imagem antiga da história lá da cidade, cortando cana, e aí já estava na imagem em formato de inteligência artificial. E aí depois dessa imagem, a imagem cria vida, tipo, com a pessoa já cortando a cana, como se fosse antigamente mesmo, algo que tipo, de vez de ser cultural, de a gente buscar na cidade, saber um pouco mais da história, a gente vai perdendo essa essência cultural de buscar informação e trazendo mais para a realidade que está acontecendo, que é a inteligência artificial. No Instagram tem um perfil, daqui a pouco eu lembro o nome, é em inglês. Que ele utiliza já há uns bons anos, utiliza a inteligência artificial para colorir imagens em preto e branco. Imagens do início do século XX que não tinham como, né, de forma alguma, a única possibilidade dessas imagens terem suas versões coloridas é quando as pessoas, existia uma técnica de pintar a foto. Então você imprimia a foto, revelava a foto, naquela época era revelar, imprimia hoje em dia. A gente revelava a foto em preto e branco e as pessoas pintavam como aquelas fotos, como aqueles quadros que eram fotos de familiares, que é muito comum em cidades do interior, e pessoas também do começo do século XX, aqui no Recife, no Brasil como um todo, pintavam fotos a partir do conhecimento. Então pintava a pele, pintava cabelo, pintava roupa, e a foto era pintada. Só que aí essa IA tem lá no Instagram, que acho que é History Colored, uma coisa assim. Imagens famosas, né, muito divulgadas através de jornal, mídia, e foi colorida artificialmente por inteligência artificial, né, mantendo algumas características originárias da foto, né, para não deixar, que o problema, por exemplo, deixar a pele sem textura, né, o rosto sem marcas de expressão, né, então até a imagem digital simplifica muito essa questão desses detalhes do rosto, do cabelo e tal. E eles mantêm mais ou menos isso com uma IA. E eles chegaram também a colorir alguns vídeos, né? Então, é um projeto muito legal, assim. As coisas que aparecem são fotos famosas. Por exemplo, aquele beijo daquele casal quando acabou a guerra, que é bem famoso. Roda a cena o tempo todo. Coloriram outras cenas famosas de guerra do século XX, de pessoas que já morreram, né, políticos, artistas, que só era preto e branco, né? Pessoas... tem Chaplin também, coisa colorida de Chaplin, dos filmes de Chaplin. Então isso é bem legal. Se eu não me engano, tem coisa de Chaplin. Espero não estar jogando fake news. Mas muita coisa colorida, e aí a inteligência legal, um uso interessante da inteligência artificial na parte da criação, na parte da mídia, né? A gente tem que saber qual é o limite. A gente vai ter que estabelecer limites éticos para o uso da inteligência artificial, porque, por exemplo, você falou de usar a inteligência artificial para trabalho de faculdade. Não é o tema aqui, mas a gente precisa discutir esse limite ético do que você se propõe e do que você faz, né? Então, até na profissão também vamos ter que discutir. Agora, saindo um pouco da inteligência artificial, porque a gente já está perto de encerrar, eu queria perguntar a vocês, que a gente falou no começo, de uma das coisas da intervenção que a gente gostou foi da receita da criatividade. Que as pessoas chegavam e escreviam lá, tipo, momentos que elas têm na vida e que, tipo, ajuda elas a terem ideia. E eu queria saber de vocês, uma coisinha só da receita de vocês de criatividade. Nossa. E aí, Eduardo? Eu preciso pensar. É difícil, assim, receita da criatividade. Fala aí primeiro. Eu acho assim, né, que minha receita de criatividade, eu acho que é passar o tempo sozinho. Eu acho que eu consigo ter mais criatividade quando eu tô sozinho, sem ninguém assim do meu lado. Eu boto o meu fone de ouvido, boto alguma música que realmente me deixa livre assim, e eu boto a minha criatividade pra jogo. Foi uma coisa que botaram também na intervenção. Muita gente botou ouvir música.
mais de uma pessoa escreveu, ouvir música. Eu acho que a minha receita é escrever à mão. Papel em branco. Eu sempre digo para meus alunos, está com problema, mas porque essa é a minha receita. Eu digo, olha, eu sou assim. Não sei se vai funcionar com vocês, mas eu sempre uso até para, sei lá, criar um trabalho para uma disciplina. Ou para escrever, criar alguma coisa, tá um trabalho. Eu pego o papel A4 mesmo, papel ofício, papel de impressão, e começo a riscar. Mapa mental, riscar palavra. E aí, bloquinho eu não gosto muito, porque bloco tamanho do papel é pequeno. E aí fica você muito mais limitado. Mais limitado. Eu gosto de papel, né? Um papel, uma folha. Então aí eu vou anotando, fazendo, como é que diz? Fazendo um mapa mental. Eu comecei isso no tempo do meu mestrado e doutorado. Né? Na graduação, no TCC, nem fiz tanto isso. O processo era bem difícil de escrita. Mas no meu mestrado e doutorado, eu passei a fazer isso. Trabalhar com essa ideia de mapa mental, tipo, olha, eu quero que tal coisa, e fazendo ligações, setas, hierarquias e organogramas, organizando a cabeça, anotando tudo num papel, aí depois aquilo dali parece que aquilo começa a se mexer e você encontra um fio. Então, quando eu vou criar, até quando eu vou criar peça mesmo, criar uma marca, eu mesmo, ou para fazer coisa da docência, eu vou escrever à mão, com caneta mesmo, né? Porque aí não corre o risco de você querer apagar. Com caneta, você no máximo risca, coloca um xizinho, um traço, mas com caneta e papel. Eu acho que, porque eu sou também das antigas, né? Então, ainda tenho isso muito na memória física de escrever à mão. Eu pensei que eu tô surpreso porque tu adotou o teu roteiro no papel, que você tinha no celular. Eu gosto também. Me ajuda a fixar mais as coisas também na minha mente quando eu escrevo, né? Organiza visualmente, é muito bom. Organiza visualmente. Eu sempre digo isso para os alunos, né? Vai criar, não abre o Canva logo não. Canva não é bom para criar, mas enfim, não abre logo o Canva não. Não abre o Illustrator do Photoshop não abre o Word. Vai para o papel primeiro, porque você fica preso à ferramenta. Professor, eu sou do Canva, viu? Mas tem que melhorar isso. Canva é polêmico também. Canva é polêmico, mas enfim, tem que melhorar. Canva só não dá conta não. Ajuda em certas coisas, mas em outras prejudica. Como é que se diz? Porque você fica limitado à ferramenta. Então, no papel você escreve em qualquer lugar. Desenha um palitinho. Não sei se eu já desenhei palitinho na sala de vocês. Desenho palitinho, pronto, é a melhor coisa, porque só você entende também, né? Mas aí depois você coloca na ferramenta, porque na ferramenta é mais rápido. Né? Antigamente a gente chamava isso de RAF, R-A-F-E, que vem do inglês, que é R-O-U-G-H, RAF, que é esboço, rascunho mesmo. Aí a gente faz o RAF de peça, manda alguém desenha, tira uma foto assim. Pronto, aí já resolve. Eu fiz isso agora no carnaval desse ano. Desenhei a referência no papel de como eu queria um panfleto de carnaval pro carnaval de lá da cidade. Aí fiz a referência, não sei o que, e levei lá pra comunicação. Olha, pessoal, essa é a referência que eu quero. E fizeram igualzinho. Nossa, me lembrou uma coisa que eu vi uma vez na internet, uma mãe, o filho dela fez esse desenho. E ela pediu pra inteligência artificial, transformar numa coisa animada, né? E deu muito certo. O meu processo já é também um pouco me desconectar. Eu consumo muito série, filme. Eu gosto muito, mas quando eu me desconecto um pouco e fico mais assim, interagindo com minha família, amigos, ou até, vou numa praia, isso me ajuda muito a fluir as ideias. Não que naquele momento eu tenha ideia, mas aí depois quando eu volto pra casa, poxa, tive uma ideia. Então, refresco a mente, né? É muito bom também, você... E aí, pra encerrar, antes de fazer os agradecimentos, tem uma frase que o Sérgio Cortella também disse, que é pra gente voltar lá, a questão do ócio criativo. Que o ócio é o tempo não necessariamente dedicado a uma questão de sobrevivência, uma obrigação. Então, esses momentos de lazer, quando está descontraído, não quer dizer que é para você trabalhar naquele momento. Que mulher, vou aqui escrever. Não. Você saber apreciar esses momentos, isso é o ócio criativo. Quando a gente aproveita, absorve e depois a gente agrega isso quando a gente precisa ter uma ideia, criar alguma coisa.
E tô querendo deixar essa mensagem para vocês, pra gente tirar esse preconceito do ócio criativo. O ócio criativo e o ócio produtivo é diferente, viu, minha gente? Vamos desassociar e vamos aproveitar, expandir nosso capital cultural, aproveitar nosso momento de lazer com amigo, família e trazer essas coisas positivas desses momentos para quando a gente precisar ter ideia, criar alguma coisa. E botar a criatividade pra jogo, né? Bota a criatividade pra jogo. Vem criar com a gente, ó. Cria aí. Obrigada, professor Eduardo, por topar estar aqui com a gente. Obrigada pelo conhecimento e as coisas que o senhor trouxe. Agregou muito. Uma aula de conhecimento, né? Muito. Obrigada, Nadjailson, por topar também estar aqui. E ao pessoal que está aqui nos bastidores, muito obrigada, minha gente, por disponibilizar. A gente tá aqui, vocês não sabem a hora que a gente tá aqui. Mas é isso. Obrigada e até a próxima. E acompanha a gente lá no Sementes na Sala, né? E até a próxima.